Bom dia, Paulo César. Bom dia, Marta, para você e para você que está com a gente. Bom, os bastidores da política começam a ficar cada vez mais quentes. A gente está falando de movimentos estratégicos, né, que estão ganhando força nesse cenário que antecede as eleições. Hoje, inclusive, pode ser um dia definitivo para o futuro de Carol Detoni, é isso? Recheado de incertezas, recheado de dúvidas. A gente acompanhou ao longo dos meses essa saga de Carol Detoni vai, não vai, fica no PL, vai para o Novo, recebeu convite de outros partidos como Podemos, o próprio Republicanos, PRD. E aí a gente fica nessa espreita de como vai ser o comportamento não só da parlamentar, Marta, mas também do eleitor. E é isso que gera apreensão, inclusive. E, de fato, é um dia realmente que, para ela, pelo menos, é um dia muito importante. Eu observo esses movimentos políticos, às vezes, sem compreender muito, mas tudo tem um peso lá na urna. Por exemplo, dependendo da decisão de Carol Detoni hoje, ela tem que entender que, dependendo do partido que escolher ir, caso mude de partido, tem que ter legenda para conseguir se viva. Naturalmente, a decisão de Carol Detoni hoje, numa reunião em Brasília, entre ela, Carlos Bolsonaro, também o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, mas que deve ter a presença também da presidente do PL Mulher Nacional, Michele Bolsonaro, deverá selar o futuro de Carol Detoni. Tudo porque ela tem inseguranças em relação à manutenção da pré-candidatura dela ao Senado por Santa Catarina, junto com Carlos Bolsonaro em uma chapa pura do PL. E aí ela quer garantias nesse de que o nome dela será mantido como candidata ao Senado a partir de agosto, quando de fato os registros serão efetuados. Tudo também indica que há uma movimentação por parte de aliados de Jorginho Melo em Santa Catarina, que buscam a possibilidade de Carol Detoni ir mais uma vez a deputada federal. Agora, existe um velho ditado que diz que cavalo encilhado passa apenas uma vez e não se perde a oportunidade. E é nisso que Carol Detoni tem se apegado, não perder a possibilidade e oportunidade de garantir uma vaga no Senado quando está muito bem posicionada em Santa Catarina. Mas claro que surgiu um problema chamado Carlos Bolsonaro para Jorginho Melo resolver. E aí a gente observa outro movimento às vésperas, todo mundo buscando o seu lugar ao sol. Alguns mais contentes, outros nem tanto. É o que acontece com a União Brasil em Santa Catarina. E eu vou trazer uma imagem para você observar a diferença que está acontecendo no estado catarinense. A gente tem aqui no telão, vou pedir para a nossa equipe colocar, uma das fotos que ilustra hoje a bancada do União Progressista em Santa Catarina, que são os parlamentares que compõem o Progressista e também o União Brasil. Aqui nós temos a imagem anterior, naquela foto anterior, aqui temos Marcos da Rosa, temos também Altair Silva, o presidente do Estado, no Estado, do União Brasil, Fábio Chilquete, Sérgio Guimarães, Jair Mioto, e ainda nós temos um movimento muito grande desse grupo, que não está satisfeito com o cenário apresentado por Fábio Chilquete, mas diante de uma esfera nacional que vem do Progressistas. E a foto define o problema dos deputados estaduais do União Brasil e Progressistas. É que a Executiva Nacional está impondo uma parceria, um vínculo, um relacionamento com o João Rodrigues, o que o grupo prefere estar alinhado com o governador Jorginho Melo para essa reeleição. Ou seja, Marta, a gente começa a observar um cenário de instabilidade em Santa Catarina. Aqui a gente vê Antônio Rueda e Ciro Nogueira junto. São os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, o Antônio Rueda. E as decisões de Brasília não estão agradando Santa Catarina, inclusive com a ameaça de debandada. Mas isso é só o começo do que vem pela frente. E o eleitor tem que ficar atento a essas movimentações, porque no fundo, não dá para ficar tudo num balaio só.